Olha, a autoridade russa de aviação civil afirmou que Yevgeny Prigozhin estava a bordo da aeronave que caiu na quarta-feira a 180 quilômetros da capital Moscou. Outras 9 pessoas morreram no acidente. As causas da queda do avião, fabricado pela empresa brasileira Embraer, já estão sendo investigadas. Desde o início da guerra, 5 pessoas consideradas desafetos de Vladimir Putin morreram e o Favale vai trazer informações sobre isso para a gente, porque eu quero entender, Favale, pensando do ponto de vista daquele leigo no cenário internacional. O que muda no cenário da guerra na Ucrânia essa história? Muito pouco ou quase nada. Isso aqui é um recado muito claro de Vladimir Putin e eu vou ajudar vocês a lerem as entrelinhas. As linhas o Paulo passou. Yevgeny Prigozhin, quem era esse personagem? Ele era líder de um grupo mercenário, ou seja, um exército particular que tinha uma ação muito importante na guerra da Ucrânia e já tinha feito operações em nome da Rússia em outros países. A exemplo, na Síria, na própria Crimeia, que pertencia à Ucrânia, anos atrás. E Yevgeny Prigozhin era alguém muito próximo a Vladimir Putin, até que no final de junho ele entra em rota de colisão com o presidente da Rússia, faz duras críticas ao ministro da Defesa e ao comandante em chefe das Forças Armadas, né, o chefe do Estado-Maior da Rússia, sugerindo que eles caíssem dos seus postos, porque na leitura do Yevgeny Prigozhin, esses erros cometidos pelo alto comando do exército russo estavam dificultando o avanço dos russos em território ucraniano e abrindo brechas para, inclusive, o exército ucraniano retomar terreno já conquistado pelos russos. Isso foi no final de junho. Nessa mesma ocasião, o próprio Yevgeny Prigozhin disse o seguinte: eu vou reunir um pelotão, Vladimir Putin, eu vou marchar para Moscou e a gente vai ter um tete-a-tete, uma conversa direta com homens fortemente armados. Foram 72 horas de terror em Moscou. Moscou ficou fechada em estado de sítio, toque de recolher, forças armadas russas sitiando a cidade. Depois isso não deu em nada, o Prigozhin e o Putin sentaram para conversar e o Kremlin decidiu que o grupo Wagner, começando por Yevgeny Prigozhin, se exilasse na aliada Belarus. Todo mundo entendeu esse conceito? Que o Yevgeny Prigozhin, fortemente armado, quis bater de frente com Vladimir Putin? Aí vocês achem que isso é coincidência ou não? Na quarta-feira, Yevgeny Prigozhin e Dmitry Utik, muito menos famoso, mas era também um outro comandante do mesmo grupo Wagner. Estavam a bordo de um jato aí de pequeno, médio porte, 10 passageiros, caiu, morreu todo mundo. E isso foi na quarta-feira. Na quinta-feira, a guerra na Ucrânia completou 1 ano e meio, Paulo. E hoje é domingo, né? Sábado, o Vladimir Putin veio a público na televisão dizer que na sexta-feira ele tinha assinado um decreto, não passou pelo Duma, que é o parlamento russo. Ele assinou um decreto dizendo o seguinte: os mercenários, a partir desta data, vão ter que jurar lealdade ao Estado russo. Agora, diante de todo esse cenário, alguém que morre, isso aqui é o avião caindo, tá? Foi gravado aí por um celular, uma testemunha. Não parece uma pane elétrica, não parece uma falha do piloto, porque uma pane elétrica, o avião desceria planando e talvez tentasse um pouso de emergência. Ele cai no que a aviação se chama de stall, né? Ele cai girando, né? Provavelmente algum tipo de problema interno. Não se descarta a possibilidade de uma explosão interna. Quando ele cai, ele explode, todo mundo morre incinerado. E neste domingo, um pouco mais cedo, nesse dia de hoje, veio a informação de que restos mortais encontrados com o exame de DNA identificaram então que realmente um dos mortos era o Yevgeny Prigozhin. A gente tinha confirmação porque ele estava na lista de bordo, né? E com a confirmação que ele tinha entrado no avião. Como não sobreviveu ninguém, uma coisa ligada à outra, ele morreu. Agora veio a confirmação por DNA, inclusive. Então a gente tem alguém que bateu de frente com o Vladimir Putin, morre num acidente de avião muito suspeito. E poucos dias depois, o Vladimir Putin ordena que o resto dos mercenários jure fidelidade
ao Estado russo e ao exército russo, fica a vocês aí a interpretação dos fatos. Como o Paulo apresentou, não é o primeiro e talvez não seja o último desafeto de Vladimir Putin que de repente desaparece. Oligarcas que são bilionários que comandavam as autarquias da Rússia depois que se tornou a Rússia pós-União Soviética e que, por causa das sanções aplicadas pelo Ocidente, leia-se Estados Unidos e Europa Ocidental, começaram a se afastar do círculo íntimo de Vladimir Putin, começaram a morrer. Porque caíram de uma escada, quebraram um pescoço, tombaram ali de um parapeito de um prédio. Acontece, né? Morreram afogados na banheira durante o banho. Assim, pessoas muito inteligentes, muito articuladas, de repente tiveram mortes suspeitas. Né? O Kremlin jura que vai haver uma plena investigação profunda para as causas do acidente, mas para bom entendedor, né? Meia palavra basta. Agora, você sabe que nós temos aqui um piloto de avião na nossa roda, que é o Diogo da Luz. Diogo, o que o Favalli falou é verdade mesmo? Estou absolutamente convencido, Favalli, que não foi acidente. A razão é muito simples. Norma internacional, quando tem um acidente aéreo, sempre eles vão convidar a participar a agência, a ANAC do país. E o fabricante, né? Do país fabricante e o fabricante. E eles já deixaram claro que a ANAC não vai participar das investigações e nem a Embraer. Quer dizer, por que a Embraer não pode participar? Porque tem coisa a esconder ali. Só pode ser isso. Para mim é mais do que suficiente para saber. Agora, Favalli, em relação à guerra Rússia e Ucrânia, quantas pessoas já morreram? Então, esse dado foi dado recentemente pelos americanos. Isso é muito importante, porque os Estados Unidos funcionam como um leitor externo da guerra. Então, o que eu estou trazendo esses números não são nem dados da Rússia, nem dados da Ucrânia. Todo mundo entende que numa guerra existe um elemento muito importante, que é a propaganda. O Estado-Maior dos Estados Unidos, o seu general de maior patente, Mike Milley, veio a público faz cerca de uns 5 dias. Pouco mais, talvez, dizer que quase 500 mil soldados dos dois lados tiveram baixas, e aí são mortes e feridos a ponto de não conseguirem mais voltar para o campo de batalha. 490 para eu ser um pouco mais preciso. O que chama a atenção nesse levantamento dos Estados Unidos é que as baixas, sejam mortes ou feridos gravemente no campo de batalha, é muito maior do lado russo do que do lado ucraniano. Só que a diferença entre os exércitos é gritante. Nós estamos falando de 500 mil homens capazes de pegarem armas na Ucrânia, e aí é o exército efetivo, mais aqueles que podem vir a ser convocados, ou seja, adultos entre 18 e 45, 50 anos, e 1.300.000 uniformizados da Rússia, que hoje fazem parte das Forças Armadas, sem contar aquele contingente de população que ainda pode ser convocado. Então, é muito díspare o número do tamanho da infantaria, e os números de feridos e mortos no lado da Rússia é muito maior do que do lado ucraniano. O que a gente entende é que existe uma resistência não esperada pelos russos dentro do território ucraniano. Muito bem, deixa eu jogar para o Mano Ferreira. Maninho, para tentar entender aí do ponto de vista do posicionamento brasileiro em relação à guerra Rússia e Ucrânia, resgata um pouco também de Jair Bolsonaro e como que o Lula está interpretando o negócio. Olha, primeiro vale lembrar que logo antes de eclodir a guerra na Ucrânia, o Bolsonaro viajou à Rússia para fazer um acordo relacionado à aquisição de fertilizantes para o agro brasileiro, e voltou dizendo que ele tinha conseguido amenizar a situação, quase se colocando como promotor da paz, e logo depois a guerra acabou eclodindo, infelizmente. E aí a gente viu o governo brasileiro, tanto sob Bolsonaro como sob Lula, ter uma postura, primeiro, dúbia sobre a guerra, com uma reticência muito grande em condenar a invasão russa, a ponto de Lula depois começar a dizer que o problema da guerra era que o Zelensky não queria conversar, que o Zelensky tinha faltado capacidade de negociação, disposição para conversa, e aí fez comparações com o tempo de sindicato, dizendo que em conflitos o patrão e o trabalhador têm que conversar, ou seja, fazendo analogias que são, no fim das contas, um profundo, em primeiro lugar, desrespeito
respeito à população ucraniana, que foi invadida, é uma guerra de anexação de território, né? Os russos invadiram a Ucrânia. Não é que a Ucrânia esteve... Não é uma guerra onde a Rússia ataca a Ucrânia e a Ucrânia ataca a Rússia. Agora, é uma guerra em que a Rússia tem que invadir. Tem uma coisa que não existe, é guerra entre democracias, né? Exatamente. Nunca houve duas democracias entrando em guerra. Guerra é coisa de ditaduras contra outra ditadura ou de democracia versus ditadura. Mas duas democracias entre si não entram em guerra, né? O que você acha, Jotinha? Posicionamento do Brasil hoje? O posicionamento do Brasil é lamentável, né, Paulo? Mas isso não é uma coisa que vem de hoje. Infelizmente, é um posicionamento das últimas gestões do governo. O ex-presidente Jair Bolsonaro mudou diversas vezes a forma como ele adotou essa visão Rússia e Ucrânia, levando em consideração que no início ele também demonstrava uma certa simpatia pelo Putin, mostrava que o Putin era o único, ele seria o único presidente que conseguiu sentar perto do Putin, com algumas comparações, mostrando foto até com Macron, né, que tinha esse duelo Brasil e Rússia, mas infelizmente isso é que acontece quando o cenário internacional ele acaba caminhando para um caminho de resolução de conflitos em que a guerra, infelizmente, passa a ser a única opção. Né? Agora, o Biden transmite para vocês algum tipo de segurança de que alguém vai parar o Putin? Sobre nada, o Biden me transmite segurança. Não, porque às vezes eu fico pensando, né? O Biden, ele é o defensor aí do Ocidente, certo? A maior democracia do planeta, enfim. E o simbolismo que ele tem é um simbolismo completamente ao avesso do que representa esse avanço do Putin, né? Ele representa muito uma espécie de conivência. O desastre que ele promoveu no início do governo dele lá no Afeganistão, todos vocês lembram muito bem. Então, assim, nós estamos fadados a quê? O Ocidente está fadado a Putin? Eu não sei se está fadado ao Putin, mas eu acho que teve uma clara decepção de expectativas aí, tanto em relação aos Estados Unidos quanto em relação ao Brasil, né? E ao Brasil nos últimos anos. A gente tem que lembrar, em primeiro lugar, que o Brasil ele não é um gigante democrático, um gigante diplomático, né? Um anão diplomático. E todas as manifestações nossas em relação à política internacional nos últimos anos, elas foram, em alguns casos, desastrosas, em outros menos, mas nunca foram positivas. Havia uma expectativa em relação ao governo Lula de que a inabilidade diplomática do governo passado ela fosse recuperada. Isso não tem acontecido. Então, eu acho que a gente tem visto, tanto em relação aos Estados Unidos quanto em relação ao Brasil, é uma decepção democrática. Doutor. E diplomática. Inclusive, esse cenário, né, do Brasil está agindo de forma dúbia nessas duas oportunidades. Me lembra muito quando a gente estava também naquela discussão do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em que o Brasil não sabia se apoiava a Alemanha ou se estava do lado dos Estados Unidos que estava investindo no Brasil, né? Tanto é que os exércitos, enfim, sai uma história de que o exército brasileiro recebeu o símbolo de uma cobra fumando, porque diziam que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar numa guerra, né? E aí é a mesma história, é mais fácil a guerra acabar do que o Brasil efetivamente se posicionar em favor daquilo que deveria ser observado. Assim, acho que é um desastre absoluto, é um crime internacional. O Putin, inclusive, ele deveria ser julgado no Tribunal Penal Internacional, porque é um absurdo o que está acontecendo. E o governo federal, qualquer governo, o anterior e esse, deveria ter tido uma postura mais ativa, de fato, de uma diplomacia mais efetiva. É óbvio que a gente sempre tem um receio de esbarrar na questão da soberania interna dos outros países, para você não trazer um problema para o Brasil. Mas eu acho que o trato poderia ter sido melhor. Deputado, por favor. Se me permite, eu acho que assim, tanto Lula quanto Bolsonaro enfraqueceu as nossas embaixadas, né? Hoje quem faz a política externa, por exemplo, quem fazia era o Bolsonaro e hoje quem faz é o Lula, falando que com o discurso de que ia recuperar, né, o diálogo com os outros países. Quem faz a política externa hoje não é a embaixada, quem faz é o próprio presidente. Seja, isso é muito desprestígio do Itamaraty. Totalmente. Então, e vocês acham que esse desprestígio continua? Total. Eu acho que aumentou, inclusive. Aumentou, inclusive, no governo Lula aumentou. Talvez com o Bolsonaro, né, pela inabilidade dele, né, eu acho que era mais tranquilo aí, passava meio que despercebido. Agora o Lula não, o Lula ele tem se colocado como o cara que faz o diálogo direto com os outros países. Só rapidamente, eu acho que vale destacar a figura de Celso Amorim nessa história, que é um assessor especial de Lula, e declarou, por exemplo, que nessa questão dos países que iam entrar no BRICS,
primeiro a gente escolhe os países, depois a gente inventa o critério que encaixe eles. Então isso mostra o tipo de política externa e a seriedade com que tratam os técnicos do Itamaraty, nosso corpo diplomático. É uma vergonha. Muito bem. Favale, mais algum ponto aí que você ache relevante de trazer dessa questão da guerra Rússia e Ucrânia? O que a gente pode esperar para esses próximos dias? Torcer, né? Quem tem fé reza, porque não existe a menor expectativa de um final de conflito. A gente já bateu 18 meses e os dois lados sequer falam em sentar de novo numa mesa de negociação. Isso já aconteceu um pouco lá atrás, nos primeiros meses, inclusive delegações da Ucrânia e da Rússia chegaram a se encontrar. Mas o que entrava são dois pontos aparentemente pacíficos, que é o seguinte: a Ucrânia quer a retirada total dos seus militares e a devolução de todo o território já conquistado, inclusive da Crimeia, lá entre 2012, 13 e 14. A Rússia diz que até negocia a paz, mas eu quero toda essa porção, que é uma meia-lua gigante entre o leste e o sul, o que também tira os portos da Ucrânia, que dificultaria muito a Ucrânia em exportar grãos e fertilizantes, que são as suas rodas motrizes da economia, depois dessa guerra com essa área dominada e conquistada pelos russos. Então, enquanto um quer o terreno conquistado, o outro quer a devolução, não existe margem de negociação e a gente vê, por exemplo, eu falei dos militares mortos e feridos, mas a gente não pode esquecer que tem pelo menos 8 milhões de refugiados que foram provocados por essa guerra. A gente fala dos militares, mas no fogo do cruzado tem uma população. Fora os refugiados, fora os civis mortos, tem um país que foi estancado, crianças que não estão indo à escola, 1/3 da infraestrutura da Ucrânia foi destruída e, na melhor das hipóteses, vai levar uma geração, uns 30 anos, para esse país voltar a ser o que era antes. Favale, obrigado.